está iniciando no Photoshop, não sabe o que são camadas e como elas funcionam, o que a gente pode fazer com elas, vou tentar mostrar de um jeito bem simples para você que está começando do zero mesmo. Quem não me conhece, meu nome é Cláudia, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no meu canal de dicas tutoriais. Vamos lá para o meu Photoshop agora. Vamos lá, eu estou com o meu Photoshop aberto, eu abri esse arquivo aqui dessa caricatura e eu quero começar a melhorar ela colocando imagens, fazendo umas pinturas, desenhando nela. Como é que a gente vai fazer? Eu vou criar uma camada nova para não destruir essa minha imagem e vou criar uma camada com essa bandeira aqui, vamos supor, tá? E agora o que a gente pode fazer tendo a camada separada? Eu posso movimentar ela para onde eu quiser, eu posso aumentar e posso diminuir essa minha bandeirinha, como posso pintar ela também, quiser mover ela para cá, para lá, sem destruir a minha imagem principal. Porque se eu fizesse isso direto nessa camada que eu acabei de abrir, eu iria destruir essa imagem aqui, tá? Eu só não vou fazer isso para não destruir minha imagem que eu fiz em 2016. Vou mostrar para vocês do início aqui, tá? Com o Photoshop aberto, vou pegar aquela imagem que a gente trabalhou lá no início do vídeo, vou vir aqui em Arquivo, Abrir e vou pegar a imagem aqui, ó, ela em JPEG, tá? Ela vai vir em JPEG para mim, tá aqui, ó, bonitinho, JPEG. Só que eu quero começar a trabalhar nela, mas só que eu não estou achando aqui onde estão as camadas. Cadê aquele onde aparece aqui, ó, camada, só está aparecendo canais, demarcadores. Se acontecer isso com vocês, não precisa entrar em desespero, desinstalar tudo, formatar o computador, ligar para um técnico, não. Vocês vêm aqui em janela, tá? E abre aqui camadas. Pronto, já vai abrir aqui as suas camadinhas. Só clicar agora e arrastar para cá, ó, e ela já vai se mover para esse cantinho onde geralmente o pessoal trabalha, tá? Eu costumo trabalhar assim. Pronto, eu posso mover ela toda direitinho e tá aqui. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como é que a gente não faz para trabalhar com imagens, para não destruir imagem. O pessoal geralmente fala em imagens não destrutivas, tá? O que a gente faz aqui? O que é uma imagem destrutiva, Cláudia? Se eu pegar o pincel e começar a desenhar nela aqui, o que vai acontecer? Ela vai destruir minha imagem, ó. Já não posso fazer mais nada. Se eu tentar pegar a borracha aqui, ó, e apagar a caquinha que eu fiz, já vou apagar a imagem todinha. Então, não é isso que eu quero, eu estou fazendo uma imagem destrutiva. Para não fazer isso, agora eu vou tirar aqui, ó, Ctrl Z, ó, eu desfaço toda a caquinha que a gente faz aí no Photoshop. Então, o que eu faria aqui para não destruir essa imagem, tá? Vocês vêm aqui, criam uma camada nova, aí sim, vocês podem vir aqui com o pincel e começar a fazer aqui direitinho, ó, tá vendo? E ela tá aqui, ó, é uma camada não destrutiva. Então, você pode começar a trabalhar camadas em cima de camadas, e fazer a sua imagem aí para não destruir e aproveitar ela mais tarde. Bom, qual é o próximo passo aqui? Eu adicionei um texto e adicionei uma bandeira. Lembra lá no início que eu botei uma camada por cima da outra, botei a bandeirinha por cima? É isso aqui, a mesma coisa isso aqui, ó, tá vendo? Vamos dizer que isso aqui é aquele papel transparente que eu coloquei para vocês aí. Esse aqui seria a minha bandeira. Então, com isso, com essa camada solta, ela em outra camada, eu posso movimentar ela para qualquer lugar que eu queira, tá? Eu posso Ctrl T, aumentar e diminuir essa imagem também. Eu posso colocar ela aqui para baixo. E posso também vir aqui, ó, dar uma transparência nela. Como é que eu faço a transparência? Eu venho aqui com a camada dela selecionada, tá? Sempre quando você quer trabalhar naquela camada, tem que estar com a camada selecionada. Então, você vem vir aqui em opacidade e diminuir aqui a opacidade da bandeira do jeitinho que você quiser. Ou pode também, ó, com ela selecionada, e clicar lá, ó, no 7, por exemplo, eu vou botar em 70%, seria um atalho, uma coisa mais rápida, né? Então, botar 3, 30%. Essa é a opção que vocês têm de mover, dar uma transparência nela. Eu querendo selecionar essa imagem, querendo duplicar ela, eu também posso de várias maneiras, tá? Olha só. Eu posso vir aqui com a camada selecionada, posso dar um Ctrl J, e eu dupliquei essa bandeira. Olha que legal, ó. Tá vendo? Ela está duplicada aqui. Mas só que eu quero fazer uma coisa bem legal. Eu quero inverter essa bandeira. Como é que eu faço? Eu vou vir na camada que eu quero inverter, ó. Vou vir pegar essa bandeira aqui de baixo, ó. Para me saber que essa imagem aqui, o que eu posso fazer? Uma opção que vocês têm, ó. Tá vendo esse olhinho aqui do lado, ó? Vocês podem, tipo assim, meter o dedo no olho, ela vai fechar o olho. Então, ó lá. Se você clicar aqui, dar uma tacada do dedo no olho dela, ela vai fechar, então vai saber que a camada que você está mexendo é essa daqui. Então eu quero movimentar, eu quero inverter essa camada aqui. Como é que eu faço? Eu dou um Ctrl T, clico com o botão direito aqui em cima da imagem, tá? E venho aqui, ó, virar horizontalmente. Olha que legal. Fica uma imagem aqui na horizontal, ela inverteu essa imagem, tá? Eu dou dois cliques dentro de novo, ela sai aquela seleção do Ctrl T. Uma outra coisa legal que vocês podem fazer também, ó, deixa eu
apagar o olhinho dela aqui, ó, apaguei o olhinho. E eu tô aqui, ó, tô no texto, tá vendo? Eu criei esse texto aqui, mas como é que a gente cria um texto, Cláudia? Você já colocou o texto aí. Eu venho aqui, ó, na barrinha de ferramentas aqui, pego o texto, clico aqui na minha imagem e boto aqui, ó. Já tá aqui, ó, selecionado o meu texto, ó, bonitinho. E eu quero agora trocar a cor desse texto. Como é que a gente faz? Eu venho aqui, ó, tá vendo? Com a camada do campeão aqui selecionado, ó, tá vendo? É ele aqui embaixo. Eu venho, né, clico em cima dessa cor e mudo aqui para a cor que eu quero, ó. Boto um vermelho, coloco um azulzinho e vou mexendo aqui. Mas eu também posso trocar a fonte. Como é que a gente faz isso? Ó, com ela selecionada, eu vou vir aqui no texto de novo, ó. E eu venho aqui, ó, tá vendo? Ó, Champions. Essa aqui é uma fonte que eu baixei. É uma fonte que eu tenho. Eu posso trocar para cá, ó. Sendo que algumas fontes acontece isso aqui, ó. Elas são bem chatinhas, não aparece, né? Os acentos, as coisinhas e tal. É só você ir movendo, procurando o texto, a outra fonte que vocês querem. Ou uma coisa que eu faço, tá? Quando, por exemplo, vamos voltar naquele texto lá, ó, naquela fonte que não tinha, ó, é essa aqui, né? Seria essa, no caso aqui, não tem o tio, né? O que eu faria aqui, ó? Venho aqui, seleciono ela, dou um backspace aqui, ó. Tiro o A dali e coloco o A sem o tio. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir de novo aqui no texto, vou vir aqui, selecionar aqui, ó, cliquei em cima e vou apertar lá, ó, até aparecer o tio para mim. Não apareceu? Por quê? Porque nessa fonte não aparece, né? Então, vamos vir aqui, ó, vamos procurar uma fonte que até apareça um tiozinho, ó. Se eu ficar com ele selecionado aqui em cima, eu tô com o mouse selecionado em cima da fonte, ó, tá vendo? E vou clicando e arrastando, ó, e eu vou procurando um tio mais ou menos que pareça, que fique mais encaixe ali com a minha fonte ali, né? Esse aqui para mim já tá bom, vou clicar nele de novo, vou tirar dois, porque não são dois tios, é um só, né? Coloquei aqui, ó, dou um Ctrl T para aumentar, ó, e já tá resolvido esse meu problema de que não tinha esse tio aí, né? O acento, alguma coisa que fosse aí. E é só eu juntar as duas camadas, ó, selecionar. Se eu selecionar a primeira, e ó, com Ctrl selecionado e clicar na de baixo, ó, eu posso vir aqui, tá vendo que tem tipo uma correntezinha, ó? Clico nisso aqui, ó, e eu vou unir as duas camadas. Eu não estou unindo ela para sempre, eu estou unindo por enquanto, vamos dizer assim. Até por enquanto eu estou deixando ela juntinha aqui, porque eu posso mexer, mover, aumentar e diminuir ela para onde eu quero, ó. Que o tiozinho vai vir junto comigo ali, porque ela está unida aqui nesse caso. Uma outra coisa muito importante são as ordens da camada. Deixa eu voltar com a bandeirinha aqui, né? Vamos supor que eu estou com essa bandeirinha e eu vou pegar aqui esse campeão, ó, tá vendo? Ele está por baixo, ó, da minha bandeira, ó. Vê se dá para ver, observar isso. Ó, ele está por baixo da minha bandeira. Por que está acontecendo isso aqui? Porque é a mesma coisa, ó, tá vendo? É só você dar uma olhada aqui. Esse campeão, ele está embaixo da camada. Então, como é que eu vou colocar ela para cima, ó? Eu vou vir aqui, selecionar os dois, ó, com Ctrl selecionado lá no meu tecladinho, vou clicar na camada e vou arrastar ela para cima, ó, tá vendo? Ela vai vir as duas, ó, tá vendo que ela forma tipo dois tirazinhos azul ali embaixo, ó. Eu vou clicar ela para cima de tudo, ó, vou arrastar ela lá para cima e ela já pronto, ela já ficou por cima da minha bandeira. A ordem da camada também, isso é muito importante na hora que vocês estão trabalhando na imagem, na arte de vocês aí. Dá uma presta bastante atenção nisso também, que isso é muito importante. Outra coisa legal que vocês podem fazer também aqui, ó, tô com o texto selecionado, eu posso vir aqui, tá vendo a barrinha embaixo, ó, de efeitos, ó, ou eu dou um duplo clique também, ó, se eu der um duplo clique, ele vai vir para cá, estilo de camada, tá vendo? O que a gente pode fazer aqui? Colocar um traçado, tá? Ficou grande demais esse traçado, seleciono ele aqui, ó, e vou diminuindo aqui, ó. Pronto, diminui ele. Se ele tiver desse jeito aqui, dá uma mexidinha aqui, ó, tá em interno, você coloca externo, pronto. Já resolve o seu problema aqui no nosso contorno. E pode diminuir mais até ficar do agrado aí da arte de vocês, tá? A gente pode colocar uma sombra projetada também, de aumentar a distância dele, ó, a expansão. E mudar a cor também. Eu posso mudar a cor dessa meio sombreada aqui. E por aí vai, gente. Aqui em estilo de camada, vocês têm bastante coisa para poder mexer e se aprofundar. O que eu quero mostrar para vocês é como funcionam mais as camadas, tá bom? Vou vir aqui em cancelar. E não, se eu der um cancelar, claro, ele não vai ficar ali o último efeito, o último filtrozinho que eu coloquei ali no meu texto. Uma outra coisa legal que vocês podem fazer aqui também, eu quero, tipo assim, eu estou trabalhando ali, tem várias camadas, tô com muita confusão e eu não quero que fique assim, tá? O que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui, ó, e mudar, ó, o meu texto aqui, por exemplo, tá vendo? Tá camada 1, eu vou dar 2 cliques nele e em cima do texto, tá? Eu vou botar ali, ó, bandeira 1, tá? Eu já sei que aquela é a minha primeira bandeira, e eu vou ver que é na minha segunda bandeirinha, eu clico no olhinho para ter certeza que é ela, eu vou dar um outro clique ali e vou botar lá, bandeira 2. Aqui você pode nomear suas camadas também, que é para poder facilitar
na hora de você estar organizando, porque tem gente que trabalha e fica muita camada aí e fica uma bagunça danada. Uma outra coisa legal que vocês podem fazer, vamos supor que eu esteja com muito texto aqui também, ó, vou selecionar o meu primeiro texto, tá? Vou segurar o Shift e vou lá no meu último texto, tá? O que eu vou fazer? Vou fazer um grupo. Vou dar um Ctrl G e ele vai agrupar o meu texto. Então, eu sei que dentro daquele grupo tem todos os textos que eu estou trabalhando na minha camada. O que eu posso fazer também? Ó, botar um nome aqui, nomear ele. Ó. Vou dar dois cliques ali e vou botar ali, ó, textos. Tá? Que eu vou saber que ali, então, estão todos os textos organizadinhos ali para mim. Outra coisa bem legal que vocês podem fazer também é vocês virem aqui, ó. Eu quero, tipo assim, diferenciar... eu tô com várias camadas aqui, eu quero diferenciar o que é imagem, o que é texto, não sei. Vocês podem diferenciar isso como? Se vocês clicarem com o botão direito em cima dessa imagenzinha do quadradinho aqui, ó, clicou com o botão direito, aí vocês vão vir aqui, ó, eu posso colocar uma cor, ó, vermelho, tá vendo? Então eu sei que essa aqui é a minha bandeira 2. Eu clico de novo aqui em cima da minha bandeirinha, boto um verde. E eu sei que a verde vai ser da minha outra bandeira. Isso dá para diferenciar também as camadas, é uma coisa bem interessante de vocês usarem no Photoshop. Uma outra coisa bem legal que vocês podem fazer também, ó, vocês estão trabalhando com várias camadas, como aquilo que eu falei com vocês, e eu quero aproximar aquele Fórmula 1 ali, o texto ali em específico, tá? Para não ter que estar vindo aqui, mexendo no zoom, aquele negócio todo, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, seguro o Alt lá no meu teclado e clico em cima do Tzinho ali, ó, tá vendo? Em cima do texto ali, né? Ele vai centralizar, vai aumentar exatamente ali o texto que eu quis, né? Mostrar para frente ali, né? Deu para entender? Bom, uma outra coisa que pode acontecer com vocês, quando vocês estiverem trabalhando com a imagem, tá? Não se assustem também, é a camada bloqueada. O que é isso, Cláudia? Assim, quando você abre a imagem, ela vem bloqueada para vocês. O que é isso? Como que eles vão saber que essa imagem está bloqueada? Estou com a minha imagem aqui de fundo, tá? Aqui é meu plano de fundo, que eu abri. Aqui, ó, com a camada, a última camada selecionada, que foi a primeira camada que a gente abriu, tá? E vai tentar mover ela, ó, com a ferramenta mover, tá vendo? Essa ferramentazinha aqui, mover. Você não vai conseguir mover essa imagem, porque ela está bloqueada, realmente. Ela está com um cadeadinho aqui do lado. Como é que você pode fazer para desbloquear isso? Você vem aqui, dá um clique nela em cima do cadeadinho, pronto, já está desbloqueada. Agora eu posso mover a minha imagem para onde eu quiser, sem problema nenhum. Bom, agora eu quero mostrar para vocês aqui, ó, essa aqui já é uma arte pronta, que ela já vem pronta, criadinha, toda direitinha. Você pode ver que as camadas dela estão todas separadas, estão todas inteiras, tá vendo? Em Ctrl G, que está no grupo de camadas, colocaram os nomes certinho para você poder se organizar. Aqui são os títulos, tá vendo? Objetos, background e as cores, aquele lance que eu falei para vocês das cores, tá vendo? Se você clicando aqui na setinha do lado, ele vai te mostrar todas as camadas, todos os ajustes que foi feito, tudo certinho aqui para você. Coisa legal também são essas linhas guias aqui, tá vendo que tem umas linhas guias que ele deixou aqui, ó? Como é que você coloca essas linhas guias? Dá um Ctrl R, vai aparecer a reguinha aqui para vocês e pronto, ó. Você clica na régua aqui, ó, e ela vai mostrar uma linhazinha azul, tá vendo? Aí ela vai movendo aqui para vocês, vocês podem centrar. Para que serve essa linha guia, Cláudio? Por exemplo, aqui no caso aqui desses bannerzinhos que ele criou aqui, ó, pizza, grill, né? Ele poderia ter vindo aqui, ter centralizado mais ou menos aqui, e aí sim você ia saber onde ia colocar mais ou menos o banner, para ficar tudo numa linha reta só. Essas linhas guias são muito importantes para vocês trabalharem aqui dentro da arte de vocês, dentro das camadas, tá? E uma outra coisa legal que eu quero falar para vocês é se vocês não têm tempo de criar artes, estão sem tempo, então a criatividade de vocês está a zero, não tem nenhuma. Eu vou deixar abaixo no link da descrição aí, sobre o Big Pack Design. Ele vem milhares de artes para vocês aí em Photoshop, para Premiere, After Effects e imagens, tá? Dá uma olhada lá que eu tenho também um vídeo explicando, vou deixar nos cards aqui acima, que eu nunca sei qual é o lado. Vou deixar no card para vocês aí, para vocês poderem ver direitinho como é que é por dentro do Big Pack Design. Bom, voltando aqui ao assunto, tá? Vamos supor que eu já criei essa imagem toda e eu quero salvar ela, mas eu quero mais tarde, eu quero trabalhar com ela mais tarde, ou o meu cliente ainda vai aprovar. Então, nunca, jamais vocês têm que salvar em JPEG, tá? O que vocês vão fazer? Vai salvar em PSD. Vai vir aqui, ó, salvar como, e salva ela aqui, ó, nomeia ela aqui direitinho, ó. Vem aqui, dá uma nomeada nela, tá lá, bota ali o que você quiser e manda salvar aqui, ó, em PSD, tá vendo? Isso é muito importante, ó, salvou. Porque se você salvar em PSD, você sempre vai ter as suas camadas ali direitinho separadas para trabalhar com ela mais tarde. Se você vier aqui mais tarde, vier salvar em JPEG, ó, vem aqui em JPEG, salvar em JPEG, ela vai mesclar, ela vai unir essas camadas e babau, você não consegue mais mexer nela, a não ser que o cliente já tenha aprovado
e você quer ela mandar para uma gráfica, aí você salva em PDF, em JPEG, do jeito que a gráfica ela pedir para vocês mandarem salvar a arte, tá bom? Combinado? Uma outra coisa legal que eu quero mostrar para vocês aqui também, ó, eu quero unir, quero juntar essas camadas todas, ó, eu vou vir aqui, ó, se eu der com a primeira camada selecionada, se eu der um Ctrl Shift E, ela vai unir todas as camadas ao mesmo tempo, olha que legal. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer isso. Bom, gente, isso aqui é o básico do básico, tá? Eu quero tentar ajudar vocês a entender o que são camadas aí. Se ficou alguma dúvida, deixa abaixo nos comentários aí, que eu vou procurar responder todo mundo, tá bom? Mas se você quer virar um mestre dos mestres do Photoshop, eu vou deixar fixado nos comentários, tá? O curso do Photoshop eu vou deixar fixado nos comentários. E o curso do Big Pack eu vou deixar na descrição do vídeo. Tá? Gente, é muito bom. Dá uma olhada lá, dá um confere, que você vai sair os mestres dos mestres aí do Photoshop, eu garanto para você. Bom, se esse vídeo te ajudou, deixa aquele joinha, não esquece de comentar e qualquer coisa para o YouTube poder divulgar para mais pessoas, e com isso você vai estar me ajudando também, tá bom, gente? Bom, eu espero de coração realmente que vocês tenham entendido alguma coisa aí sobre camadas. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!